Março é dedicado às mulheres e o tema de hoje, como eu falei anteriormente, é sobre saúde mental da mulher. Precisamos falar sobre isso. Convidamos Danilo Cruz, que é psicólogo da Clínica Numi, é professor, é palestrante, é escritor, é servidor público, para conversar com a gente sobre esse tópico que é tão relevante. Boa tarde, Danilo. Seja bem-vindo de volta à Voz das Mulheres. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, ouvintes da Rádio Excelsior. Como sempre, um grande prazer estar aqui para falar de saúde mental e muito especialmente sobre saúde mental da mulher. Aproveitando, o mês de março, para a gente, eu estou fazendo uma programação assim, especial, falando sempre de temas que envolvam a mulher, direito, saúde, enfim, lutas, mercado de trabalho, enfim. Danilo, após as lutas por igualdade de direitos, travada no último século, a mulher vinha acumulando funções, obrigações no trabalho, afazeres domésticos, na rotina de cuidados com os filhos, e tudo isso faz parte do dia a dia em mulheres em todo o mundo, E as pessoas dizem que a mulher tem uma dupla jornada, e a gente sabe que ela é tripla ou mais, E hoje podemos chamar, surgiu o termo mulher ou, a mulher cheia de braços, é a família, é a maternidade, é o trabalho, é relacionamentos pessoais e amorosos, e ela precisa de todos esses braços. Tudo isso, a gente sabe que pode trazer impactos bastante pesados para a saúde da mulher. Não é isso, Danilo? Com certeza, Márcia. Muito pesados mesmo. Nós sabemos que, por exemplo, recentemente, inúmeras pesquisas têm evidenciado que há uma maior prevalência da sintomatologia para estresse, ansiedade e depressão na população feminina. E agora, durante a questão da pandemia da Covid, a gente tem também o acréscimo da variável distanciamento social. Isso vai fazer com que essas mulheres tenham um isolamento em relação aos relacionamentos que poderiam dar um suporte, um apoio, ao lazer, que também faria uma grande apoio, diferença. Com certeza. É duro. E a gente também não pode esquecer, que algumas das principais transições na vida das mulheres, gravidez, maternidade, menopausa, sintomas também de TPM, podem também ser gatilho de estresse físico e emocional, Danilo? Podem, apesar de que, Márcia, hoje em dia a gente tem visto visões menos essencialistas a respeito da saúde mental da mulher. Como é isso de essencialista? Sim. É porque a gente geralmente tende a imputar à biologia, à natureza, a qualidade de enfrentamento ou estilo de como a mulher lida com um determinado transtorno. Só que hoje a gente tem um questionamento de um olhar mais processual do que essencialista. Existe todo um questionamento se há essa essência feminina ou se isso é algo construído socialmente. A gente vê muito isso de que essa é a natureza do homem, a natureza da mulher, isso é porque é homem, é porque é mulher, ou seja, é uma visão prévia, por isso preconceituosa, do que é ser homem ou ser mulher. E aí hoje a gente vê que dentro da saúde mental a gente tem cada vez mais um olhar menos essencialista, que tenha um olhar mais processual, um olhar mais de construção, que não existe essa noção de que a mulher naturalmente de tal jeito ou de tal outro jeito. Muito frequentemente a visão essencialista, que é essa visão que tenta enxergar uma natureza prévia que é imposta, tende a buscar fatores biológicos para poder explicar essas diferenças, mas vários outros estudos vão mostrar que essas visões são cada vez menos confiáveis, porque justificativas como, por exemplo, pelo estrogênio, pela progesterona, que são hormônios, entre aspas, tipicamente femininos, não justificam muitas dessas diferenças. E quando a gente vai comparar com variáveis sociais, com circunstâncias como, por exemplo, a questão do desemprego,
a questão da crise financeira internacional, a questão dos preconceitos, a questão do estigma social, os riscos com relação à questão da violência, à vulnerabilidade, tudo isso influencia muito mais do que o que a gente vê com relação aos aspectos meramente biológicos. Até porque os aspectos biológicos se manifestam dentro de um contexto social, né? Eu acho assim, viu, Danilo? Como mulher que já passou por tudo isso, passou pela menopausa, eu lhe digo o seguinte, é controverso, porque eu acho que hoje se tem a ciência está avançada, a medicina, então hoje você tem alternativas para tratar esses sintomas, mas que eles são limitantes são, eu posso lhe garantir. Eu acho que nem todas as mulheres têm os sintomas de forma tão significativas, mas é limitante, porque eu passei por tudo isso. Não vejo a minha fala, Márcia, como sendo uma deslegitimação dessa visão. Mas, assim, o que eu estou trazendo é um acréscimo, né? Não, eu entendi o que você disse, que os outros fatores têm que ser considerados bastante. Fundamental, isso. Existe muita desigualdade de gênero, né? Existe, por exemplo, uma sobrecarga trabalhista contra a mulher, porque agora na pandemia, quem foi que ficou responsável pelas aulas online dos filhos? Quem ficou responsável por cuidar da casa e, ao mesmo tempo, ter que lidar com o próprio trabalho? Então, acaba que há uma sobrecarga e isso, com certeza, faz uma diferença enorme em termos de vulnerabilidade, em termos de alterações de humor, em termos de questões até sexuais, até com relação a a situação, por exemplo, de houve atualmente um aumento significativo do número de gravidezes indesejadas. Sim. Muita violência sexual acontecendo agora por conta de que muitas dessas mulheres estão envoltas em relacionamentos tóxicos e levam a risco, né? Há muito risco, um aumento do risco. Ô Danilo, a gente sabe, né, que à medida que as exigências aumentam, né, para cumprir, as mulheres se sentem sobrecarregadas, né? E ainda experimentam essa sensação de fracasso. Às vezes você não dá conta e se sente. Eu já ouvi isso de pessoas de gerações bem à frente da minha. E a mulher tem essa tendência, né, de atender mais o desejo, né, dos outros, inclusive a saúde, do que a si própria. E isso a gente vai falar até sobre as consequências, mas antes eu pensando, refletindo, eu venho refletindo, né, e venho observando, por exemplo, eu tenho 2 netas, são pequenas, né, uma tem 6, a outra tem 8, né, mais os 2 netos. Mas eu consigo identificar já mudanças significativas nelas. Eu fui curioso, Danilo, quando eu pensava assim, que as mulheres, de um modo geral, né, precisam assim, de um tempo para si, né, precisam individualizar esse cuidado. Eu aí lembrei que essa semana passada, né, as escolas suspenderam as aulas, né? Então, aí minha neta esteve comigo na sexta-feira, quinta ou sexta, ela não teve aula. Aí ela tem 6 anos e ela tem uma autoestima, ela é pragmática, sabe? É dela. Claro que os adultos reforçam, né? Mas você sente que é algo dela mesmo, porque você não vê esses traços muito em outras pessoas da família. E aí eu estava com ela e eu estava tomando conta de meu neto pequenininho, né, de 7 meses. Aí eu dizia assim, Liz, meu amor, pegue ali a chupeta que caiu no chão. Hoje eu não faço nada que eu estou de folga. Eu não tenho aula. Aí caiu uma fralda, eu pedi. Eu já disse, vovó, hoje eu não me peça nada que eu estou de folga. E não fez, Danilo. O telefone tocou, estava longe de mim. Eu digo, só atenda para ver se é seu pai. Vovó, você não entendeu? Eu não faço, e não fez. No outro dia ela ficou com minha filha que disse que o discurso foi o mesmo. Esses dias eu estou de folga, não me peça nada. Entendeu? Então, é a nova mulher, né, Danilo? Aí entra a necessidade de começar a introduzir também a noção de solidariedade, né? Que ela pode não fazer nada porque está de folga, mas ela precisa ajudar também. Não, isso é verdade. E ela é solidária. O que eu acho engraçado é que ela você pede as coisas a ela gosta de agradar, ela pergunta se você quer alguma coisa, mas aquele dia, o que chamou a atenção
foi que naquele dia ela se priorizou, entendeu? Que ninguém entendeu. A mãe, pô, ela fez isso, mas é muita ousadia. Eu disse, não, mas eu já vi sobre outro aspecto, entendeu? Claro que se a gente fizesse um pouquinho de manipulação, ô Liz, ou colocasse ela como, ô Liz, as pessoas se ajudam, ela ia fazer. Mas eu deixei, porque eu digo, poxa vida, ela queria o único dia de folga, que ela de manhã tem aula, de tarde tem aula com essa idade, ela não quer fazer nada. Já é uma outra forma de ser mulher, né, Márcia? Você vê que não está posto, a gente precisa construir. E é verdade. Eu achei isso legal, nesse ponto de vista, nessa perspectiva, entendeu? Que ela faz favor para as pessoas, mas naquele dia ela queria se dar uma folga e foi surpresa para a gente, né? Verdade. Sim, e voltando, né? Essa coisa de você, como eu lhe digo, levar tudo nas costas, né? Essa sobrecarga. E você se colocar em segundo plano também traz consequências e sofrimento. Com certeza. Você vê que hoje são linkados, assim, são elencados as variáveis possivelmente de risco para um comprometimento da saúde mental feminina durante o período da pandemia, e a lista é interessante, mas a lista inclui o quê? Por exemplo, você ser adulta jovem é um fator de risco, e aí a adulta jovem está entre 18 e 29 anos. Alguns outros estudos vão falar em 26 anos, mas ser adulta jovem é um fator de risco. Residir em regiões com elevados índices de casos de mortalidade de Covid-19 é outro fator de risco. Em cidades que mais tenha isso, há uma chance maior de que a mulher seja comprometida na sua saúde mental. Possuir também antecedentes de ansiedade e depressão, ou seja, se você já tem uma história pessoal de ansiedade e depressão, isso é um fator de risco durante esse período que a gente está vivendo para seu comprometimento da sua saúde mental como mulher. Sim. Fazer uso de medicamento é outro fator de risco. Se você faz uso de algum tipo de medicamento, isso é um fator de risco para a sua saúde mental. E não importa qual é o medicamento, é um fator de risco para a sua saúde mental. Pouca atividade física e lazer reduzido é outro fator de risco para a sua saúde mental. E nesse momento, encontrar-se desempregada é um fator de risco crucial para a sua saúde mental. Então, tudo isso é fator de risco para o comprometimento da saúde mental feminina no momento em que nós estamos vivendo. Faz todo sentido, né? É como você disse, desde as condições econômicas e sociais, né, até o seu dia a dia, né? O fato de você também só se dedicar a determinados afazeres domésticos, por exemplo, que eu vejo queixas, né, de mulheres jovens, adultas jovens, né? E aí a falta de lazer, aí vai perdendo um pouco de interesse, né? Em si mesma, na vida, é difícil, viu? A gente tem que ter o maior cuidado, né? A gente já tem um grande déficit no sistema de saúde pública, né? Sim. A gente tem uma legislação maravilhosa do SUS, mas que no papel é linda e na prática não é tão bonita quanto deveria. Verdade. Infelizmente, a gente precisa caminhar um caminho muito longo entre o ideal e o real. Agora, com esse déficit de saúde, as mulheres muitas vezes enfrentam inúmeros preconceitos. Olha que coisa importante aí, né? Muito preconceito em buscar ajuda. Eu nunca imaginei isso. Eu estava pesquisando para poder orientar e inspirar minha fala de hoje. E aí eu vi essa informação de que atualmente os homens estão mais propensos a buscarem ajuda do que as mulheres. É estranho isso, porque a gente vem de uma lógica completamente diferente. Não era assim, né, Márcia? Sim, não era. E aí agora, por exemplo, o que eu vi é que eu achei muito curioso esse número. Quando a pessoa passa por um trauma, que ela vai ter o chamado transtorno de estresse pós-traumático, ela pode demorar um tempo para buscar ajuda. Nos homens, a média é de buscar ajuda depois de 1 ano
depois de ocorrido o trauma, você demora 1 ano para buscar ajuda. Nas mulheres, Márcia, esse número sobe para 4 anos. É mesmo, Danilo. É muito assustador esse número. Muito assustador. E aí a gente vai procurar justificativa. O que é que os pesquisadores levantam? Hipóteses, né? Porque ninguém tem como comprovar, mas a hipótese melhor é que existe um grande número de mulheres cujo trauma em questão é um trauma de natureza sexual, uma violência sexual, alguma coisa do tipo. E a gente vive numa sociedade extremamente preconceituosa que ainda culpabiliza a mulher porque ela é vítima da situação sexual e ainda é culpada. Porque dizem, se você não tivesse com a roupa tal, se você não fizesse tal comportamento, ou seja, é ela que tem que andar o tempo inteiro se prevenindo de ser estuprada e não os homens que devem realmente não estuprar, né? E então, se envergonhar, ou além de ser punido, né? Exatamente. Então você vê que existe aí hoje ainda hoje a gente tem uma quantidade grande de pessoas com esse tipo de circunstância. Não bastasse aí assim, o fato de que a mulher, quando ela tem uma jornada dupla de trabalho, né, que ela trabalha em casa, trabalha na rua, trabalha e o tempo todo fazendo coisas, e é multitasking, né, a Organização Mundial de Saúde fala disso, né, essa característica multitarefas da mulher é uma resposta dela aos preconceitos com relação às atividades dela, e aí ela vai fazer o quê? Elas não conseguem melhorar a qualidade de vida, não conseguem prevenir transtorno mental, por exemplo, com exercício físico, que é uma coisa sabidamente protetora para transtorno mental. Atividade de lazer, ela não vai ter como fazer atividade de lazer nem atividade física se ela tem que fazer 300 mil coisas o tempo todo. Como é que ela vai priorizar isso? Sim. Não dá. Então não tem como usar esse fator protetor. E outra coisa interessante, Márcia, também é as mulheres sofrem muito mais insônia do que os homens. E mais ainda, a gravidade da insônia se acentua com o passar da idade das mulheres. E aí o que é que a gente vai ver com isso? Quem é que tem qualidade de vida dormindo mal? Quem é que consegue estar bem sem um transtorno mental dormindo mal? Não tem como. Não tem como. Então você percebe que a gente precisa realmente mudar essa mentalidade, Márcia? Sim. Precisamos mexer com a cultura, né? A gente está fazendo isso agora, por exemplo. Sim. Porque, Danilo, quer dizer, apesar da sobrecarga de trabalho, ela ainda sofre mais insônia, né? Nem o cansaço físico protege ela da insônia, né? Não. Tem muita preocupação. Muito comum que na insônia a pessoa tenha dificuldade para dormir porque ela está pensando muito. É verdade. E aí, como é que consegue dormir e descansar se ela está preocupada com o que vem no dia seguinte? Isso. Danilo, e sem prazer, né? Danilo, eu recebi aqui uma mensagem de Lúcia da Boa Tarde, e ela diz assim: Danilo, os brasileiros são os mais ansiosos do mundo, não é isso? E as mulheres muito mais exigidas sofrem ainda mais da ansiedade. Exatamente. Quando a gente fala de mulher, ainda é pior, né? Porque 1 a cada 5 mulheres entre 16 e 25 anos tem algum problema psicológico com relato, inclusive, de automutilação e risco de suicídio. Então, isso é um número muito alto mesmo. E agora, durante a pandemia, algumas pesquisas do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP vão apontar justamente que 40,5% dos sintomas de depressão são apresentados por mulheres que adoecem mais psicologicamente do que os homens, 34,9% de ansiedade e 37,3% de estresse. Então, precisamos realmente pensar nas condições de gênero para poder sair dessa lógica multitarefa, né? Exatamente, Danilo. É a única forma. E também, como a gente está falando, né, você acabou de falar que a pandemia impactou a saúde mental e aspectos comportamentais dos brasileiros. Aí eu gosto de trazer alguns dados também, um estudo realizado entre maio e junho de 2020, com homens e mulheres de várias regiões do país, mostrou que um número grande de pessoas apresentou durante a pandemia sintomas de depressão, ansiedade e estresse.
Houve também maior consumo de drogas ilícitas, de cigarro, de medicamentos e de alimentos. As mais afetadas emocionalmente foram as mulheres, respondendo por 40,5% dos sintomas de depressão, 34,9% de ansiedade e 37,3% de estresse. Existe, Danilo, assim, mais transtornos mentais, transtornos mentais mais prevalentes em mulheres? Sim, mas esses três que você falou já são bem interessantes, né? A depressão, a ansiedade e o estresse, isso aí é bem claro, é bem demarcado. A gente vai ver também isso acontecer em fobias, no transtorno de pânico, que está dentro do espectro da ansiedade. A gente vai ver também muito mais prevalente em mulheres os transtornos relacionados à imagem corporal, e no caso os transtornos alimentares são bem fortes com relação a isso. É muito mais comum você ver uma mulher com anorexia ou com bulimia do que um homem, por exemplo, né? E a gente sabe que, por exemplo, a insônia é um dos principais sintomas de diversas psicopatologias, de diversos transtornos mentais. E como isso é mais prevalente em mulher, a gente já vai ter uma notícia aí de que os transtornos que têm no seu cabedal esses sintomas são mais frequentes nas mulheres. Como você disse, precisamos reverter, né, esse cenário. A gente, por exemplo, está aprisionado a padrões irreais de estética. A gente precisa repensar isso, né, Márcia? A gente vê que pessoas que a gente admira, acha linda e tudo mais, mas que no nosso dia a dia a gente nunca viu ninguém parecido com aquela pessoa, né? Aí fica no ideal, uma coisa assim. Sempre. É tão diferente, né? Aí a gente se mantém nessa lógica. Aí vem, por exemplo, a desvantagem socioeconômica no qual a mulher ainda depende do companheiro e aí não consegue sair de uma relação tóxica justamente porque não tem como se manter. A gente vê que as oportunidades do mercado de trabalho são diferentes. As mulheres às vezes fazem as mesmas coisas que os homens, mas ganham menos. Então isso é importante que a gente questione tudo isso. Isso ainda afeta muito mais, Márcia, as mulheres negras e periféricas. Isso. Por quê? Porque elas são vítimas de discriminação. Existe um contexto de discriminação que piora tudo ainda mais. A invisibilidade mata, né? Adoece e mata, né? Com certeza. E é um motivo para grande sofrimento, né? Que afeta diretamente a autoestima. Sim. Quem vai estar feliz e bem, saudável mentalmente, tem um mínimo de autoestima? Não tem como, né? Eu acho que o preconceito e a desigualdade interferem diretamente na saúde, né, da mulher negra. E o princípio, né, do Sistema Único de Saúde, que prevê a equidade, o que significa ofertar mais a quem mais precisa, ou seja, prestar um cuidado igualitário, mas respeitando as desigualdades existentes. Na prática, isso não está acontecendo, né? Com certeza. E aí a gente vai ver, né, que precisamos gradativamente falar sobre isso, abrir os olhos para perceber esse tipo de coisa, rever os padrões de educação dos nossos filhos. E aí, filhos, eu estou falando meninas e meninos, porque sim. Precisamos que os dois possam ter uma forma diferente de encarar e aí as coisas mudem verdadeiramente. A gente vê que muitos transtornos são mais frequentes nas mulheres. Acho que poucos fogem disso, né? Eu sei que o alcoolismo é mais comum em homens e o comportamento antissocial é mais comum em homens. Mas os outros, a grande maioria, são mais comuns nas mulheres. As psicoses, um pouquinho mais nos homens do que nas mulheres, mas é mais nos homens. Mas fora isso, realmente é muito mais difícil. A gente vai ver que é muito comum, né? As mulheres são 10 vezes mais propensas a terem algum tipo de transtorno alimentar. E tem um outro problema, né? Que mulheres, estatisticamente falando, são mais preocupadas, elas se importam muito mais com a opinião e a aprovação dos outros. É verdade. E aí, por isso, muitas vezes, é que elas relutam buscar ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, com medo de que os outros vão desmoralizá-la por conta disso. Seu calcanhar de Aquiles, é verdade, Danilo. E, Danilo, a gente falou também, né,
tudo nessa pandemia foi exacerbado. Mas, na sua opinião, o que precisa ser incorporado pelas políticas públicas de saúde mental para as mulheres negras, falando no grupo mais vulnerável, a partir desta pandemia? A primeira coisa que eu penso é que os direitos básicos sejam garantidos. Não tem como a gente pensar em estratégia de saúde se a gente não levar em consideração que não vai ter como a pessoa ter saúde se a mínima infraestrutura da sua vida não estiver resolvida, se não tiver garantido os seus direitos. Então, isso aí é basal, isso aí é essencial para que realmente a gente consiga caminhar, para que a gente consiga ir adiante, a gente tem que garantir os direitos dessas mulheres. E aí a gente vai sempre trabalhar com a necessidade de um olhar mais amplo, de um olhar que questiona a lógica posta, que questione essa mentalidade na qual a gente ainda está envolvido, né? Porque é realmente severo. Agora, na pandemia, por exemplo, 27% das mulheres estão sofrendo algum tipo de transtorno mental causado pela pandemia. São só 10% dos homens, é menos da metade. É cruel. É uma estatística, Jesus. Cruel, Danilo. Danilo, eu recebi aqui uma mensagem de Rosa da Boa Tarde, e ela diz assim: o acesso à saúde mental é tão desigual em nosso país. Por isso, parabéns pelo tema. Precisamos, sim, falar de saúde mental das mulheres. Obrigada, Rosa. É o pessoal, assim, ouvindo e prestigiando e refletindo, né? Mas o objetivo é que a gente traga realmente essa reflexão, né, Márcia? A gente precisa alterar essa visão, a gente precisa, sim, trazer um outro olhar, uma outra perspectiva. Uma crise econômica, como dizia, como é que é o nome dela? Eu esqueci o nome da autora. Ela fala assim, numa crise social, financeira, a primeira coisa que acontece é questionar os direitos das mulheres. E aí a gente vai ver, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque a gente tem visto isso agora durante a pandemia, as mulheres foram a maioria no número de demissões, né? De pessoas que perderam o emprego, foram muito mais mulheres do que os homens. Por que isso, né? Por que isso? Justamente por quê? E aí, óbvio que a gente precisa ter esse tipo de pergunta, levantar esse tipo de questão. Com certeza. Danilo, a gente vai rapidinho, viu, para o nosso intervalo comercial e a gente volta daqui a pouco. Até já. Até já. Você está acompanhando na Rádio Excelsior da Bahia, 840 AM, o programa Eu Gosto de Ser Mulher. A Voz das Mulheres. Comunicação, Márcia Mendonça. Produção, Márcia Mendonça. Quando foi preciso aumentar os atendimentos, dedicamos mais de 3.400 leitos ao coronavírus por todo o estado. Quando as pessoas ficaram sem renda, criamos programas para ajudar quem mais precisa. Até quando foi preciso cancelar a maior festa popular do mundo. Não foi fácil, mas fizemos o que era certo. A Bahia é o estado que melhor enfrenta a pandemia no país. Porque quando os baianos precisam do governo do estado, o governo do estado está sempre ao lado dos baianos. Governo do estado, Bahia, meu orgulho. Sou Danilo Moreno, sou Excelsior. 80 anos na fé, com a voz do Senhor do Bom Fim, 24 horas no ar, que bom pra você e pra mim. 80 anos na fé, com a voz do Senhor do Bom Fim, 24 horas no ar, que bom pra você e pra mim. 80 anos, parabéns, felicidade. A Rádio Excelsior comemora com prazer, com a Santa Dulce Pobre e a Virgem Mãe da Conceição, evangelizando você e levando informação. 80 anos na fé, com a voz do Senhor do Bom Fim, 24 horas no ar, que bom pra você e pra mim. 80 anos na fé, com a voz do Senhor do Bom Fim, 24 horas no ar, que bom pra você e pra mim. Parabéns pelos 80 anos. Excelsior!
Já é notícia. Enquanto milhares de pessoas tentam sair do território ucraniano para escapar da guerra, outras pessoas insistem em ficar e se ajudar. É o caso do padre brasileiro Lucas Perosi Jorge, que tem recebido pessoas para se abrigarem na igreja em que trabalha em Kiev. São 35 até este momento, entre paroquianos e moradores da comunidade. Uma família com 6 crianças é aguardada. Algumas pessoas chegam a voltar para casa durante o dia, mas à noite todos ficam abrigados, respeitando o toque de recolher. Há também o cuidado de evitar luzes no horário noturno. Na maior parte do tempo, o grupo fica no subsolo da igreja, que tem uma estrutura mais forte, de metal e concreto. Ali acontecem celebrações e é onde algumas pessoas dormem. Padre Lucas diz que o local da dormição da Santíssima Virgem Maria, onde é o vigário, parece ser o lugar mais seguro. O lado direito de Kiev, que é dividida pelo rio Dnipro, tem sofrido mais ataques. Depois do lado esquerdo também tem bastante lugares sendo atacados, mas a nossa região aqui da cidade tem 3 mísseis que eu acho que nem chegou a cair aqui, que explodiram no ar ainda, né? Tanto que um eu vi explodir, eu vi o fogo do chão subindo e explodindo. O religioso não quer ser visto como herói ou corajoso. Ele diz que tem medo e que também já pecou, mas se sente agraciado por Deus e não vai deixar a Ucrânia. Não só o Brasil, que é a minha terra, o meu povo de Natal. Para mim, este povo é o meu povo, porque eu como se eu tivesse nascido de novo, porque Deus me transplantou, né? Eu tô aqui nesse lugar. Então, eu fui formado aqui, eu estudei aqui, eu fui ordenado aqui. Como é que eu vou sair e deixar o meu povo? Padre Lucas é da cidade de Álvares Machado, no interior de São Paulo. Membro do caminho neocatecumenal, ele tem 36 anos e está na Ucrânia desde 2004, onde fez o seminário Redentores Mater de Kiev, da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Você está acompanhando na Rádio Excelsior da Bahia, 840 AM, o programa A Voz das Mulheres. Comunicação, Márcia Mendonça. Produção, Márcia Mendonça. Comunicando, Márcia Mendonça. 13 horas e 39 minutos, estamos de volta. Estou conversando com Danilo Cruz, que é psicólogo da Clínica Nunha, é professor, é palestrante, é escritor e servidor público. Estamos falando sobre saúde mental da mulher. Precisamos falar sobre isso. E se você quiser fazer alguma pergunta a Danilo, o telefone é o fixo, é o 3328-7666, ou você pode mandar mensagem pelo WhatsApp, pelo 99386-6138. Danilo, eu tenho algumas mensagens aqui, mas antes eu vou fazer um comentário com você, né, com relação a essa invasão, né, esse ataque da Rússia à Ucrânia. E a gente estava comentando, eu e Sidney aqui, que o povo está enfrentando. Ontem mesmo eu vi uma senhora conversando, comandando o soldado russo voltar para casa, sabe? E as pessoas estão enfrentando e a gente espera que não dê nada, né? Que não dê nada, não. Que a paz retorne, né? Que seja cessada essa guerra, porque é uma coisa tão insana, né, Danilo? Tão absurda. É triste demais, né, Márcia? Eu realmente percebo que a gente ainda tem muito que amadurecer. A gente acha que com a pandemia, lá no início da pandemia, muita gente vai ser melhor, as pessoas vão melhorar e tudo mais, as pessoas estão tendo a chance de amadurecerem, psicologicamente reverem suas propostas de vida e tudo mais. E aí, no final, quer dizer, a gente espera que seja o final da pandemia, né? Tomara que sim. Aí vem uma guerra como essa. E aí a situação realmente é terrível, né? Aquilo que eu falei, né, Márcia? A pandemia, falei lá no começo, né? A pandemia em si, ela por si não faz ninguém melhor ou pior. Ela serve como um catalisador, como um acelerador de processos que já existiam, que já estavam em curso. Então, quem já estava caminhando para um autoconhecimento, para uma perspectiva de melhoria de qualidade de vida, de convivência, caminhou para isso, mas quem estava completamente assoberbado no egoísmo, no individualismo, infelizmente continua aprofundando nisso, né? É verdade.
Eu recebi aqui uma mensagem de Eliette dá boa tarde a mim, a Sidney, a Danilo e aos ouvintes. Ela diz: Danilo, infelizmente não é só a saúde mental da mulher que está sendo afetada durante esse momento difícil. Alguns covardes de calça aproveitam a fragilidade da mulher para agredir-a física e psicologicamente. Homem de verdade não agride a sua companheira. Gratidão, Eliette. Mas é isso, é um traço de covarde. Agora mesmo, Danilo, você pode até responder, Eliette, mas eu estava vindo para cá quando vi o noticiário que um outro companheiro atirou na mulher grávida e agrediu a mãe. Isso agora há pouco. Quer dizer, são coisas recorrentes, né? Quer dizer, são notícias que a gente ouve constantemente, mas é um traço. Quando ele é inquirido, todo covarde tem esse traço. Ele nega, ele bota a culpa para outra pessoa, ou ele pede o direito de ficar calado. Precisamos educar os meninos desde muito pequenos a ouvirem não, a ouvirem basta, a receberem frustrações, a lidarem com frustrações. Os meninos, e aí eu estou falando do sexo masculino, precisam aprender a se frustrar e sair disso bem. Porque se frustrar faz parte da vida. Não tem nada de errado em se frustrar, em ouvir não, em receber limite. É preciso que a gente verdadeiramente alargue esses horizontes, né, e consiga fazer com que esses homens, recebendo uma negativa de uma companheira ou numa situação de frustração, de contrariedade, consigam administrar isso internamente, não querendo atentar contra a integridade física de ninguém. Perfeito. E aproveitando até um gancho, né, do que a Eliette falou, né, a gente sabe que essa pandemia, né, aumentou significativamente a violência doméstica, né, e como isso implica na saúde mental das mulheres. Repetindo o que a gente falou anteriormente, de que elas ficaram confinadas com agressores, a gente já falou sobre isso várias vezes, no sentido de não conseguiam, era mais difícil denunciar, estratégias foram como respeito às minas, como o X, um monte de estratégias foram criadas, né? Mas eu acho que a prevenção ao sofrimento psicológico, né, das mulheres precisa fazer parte do cuidado da saúde delas, né? Com certeza. As mulheres precisam aprender a ter a chamada sororidade, né, que é essa irmandade, se acho que a gente pode falar desse jeito, entre elas. E a gente precisa também lembrar da necessidade de não ter medo de pedir ajuda, porque esse é um passo muito importante. Busca por ajuda para a garantia dos direitos, de ajuda para o suporte profissional quando necessário. E óbvio, como você colocou, que agir de forma preventiva sempre é a melhor forma de cuidar da mente. A gente sabe que existem 3 grandes fatores externos que fazem a diferença na saúde mental, que são a prática de exercício, né? A gente sabe que atividades aeróbicas, ou seja, as que fazem as pessoas suarem, ajudam a aliviar o estresse e promover tranquilidade. Então, prática regular de exercício físico é importante. Melhora o sono, reduz sintomas de ansiedade, de depressão, isso faz toda a diferença. Uma boa alimentação, uma alimentação balanceada, vai fazer também uma enorme diferença. Evitar alimentos ricos em açúcar, porque isso está completamente associado a cansaço, a irritabilidade, né? Então é preciso que a gente cuide disso. É preciso lembrar também que há que se ter moderação com café, com bebidas alcoólicas, muitas vitaminas, minerais, selênio, o ômega 3, tão falado ômega 3, né? A vitamina B2, o cálcio, o ferro, o zinco, tudo isso ajuda a diminuir sintomas de depressão. Importantíssimo que a pessoa trabalhe com algo que ela goste, né? Porque às vezes ela tem dificuldade com relação a isso. O ambiente do trabalho é ruim, então às vezes até a mudança do emprego pode fazer a diferença do senso de propósito e diminuir os sintomas. Quem sabe uma nova carreira, uma nova coisa que vai ajudar ela a ter um outro olhar, né? E óbvio que melhorar a convivência com amigos, ter uma perspectiva mais positiva sobre a existência,
evitar fatores estressores, dormir bem, buscar um propósito existencial, buscar um sentido espiritual também, isso faz toda a diferença. Então, Sim, sem faz dúvida alguma, né, precisamos nos cuidar. É verdade. Recebi também um WhatsApp de Marina da Boa Tarde. Ela diz que ela leu num site que a mulher é cerca de 1,5 vezes mais vulnerável a transtornos mentais do que os homens. Exato. Você falou, e Marina, obrigada Marina e Eliette. É verdade, né, Danilo? Uhum. Ela é muito mais vulnerável, né? Então, é importantíssimo a gente cuidar disso, porque dentre as 10 causas mais comuns de incapacitação do mundo são os transtornos mentais. E aí a gente vai incluir aí a depressão, o alcoolismo, o transtorno bipolar, o toque, a esquizofrenia, a tentativa de suicídio. A gente já falou disso aqui algumas vezes, né, Márcia? Que as mulheres tentam mais suicídio do que os homens. Sim. Então, isso aí já é um indício de que precisamos estarmos atentos à forma como lidamos com as mulheres. É isso. Eu recebi também de Mari de Nazaré. Ela disse que não tem pergunta nenhuma, que ela gosta de ser mulher, que ela tem 2 filhas, mas ela não diz que não tem problemas, mas que ela está já sentida de não poder ir para a igreja, não poder dançar, que ela tem 75 anos, e ela ora para que tudo melhore e Deus faça a gente ter um pensamento melhor. Fé em Deus, Mari. As coisas vão melhorando, né? É o que a gente pede, né? Mas é verdade. E obrigada também, quem foi que mandou agora foi Marina, né? Obrigada, Marina, é isso mesmo. As pessoas estão ligadas e a gente precisa estar atenta, né? E a gente precisa também acolher essas pessoas. Né? Cuidar da autoestima, só denunciar, né, como acolher, né, Danilo? Cuidar da autoestima, cuidar da resiliência emocional, ajudar essas pessoas a terem uma perspectiva mais positiva da vida, aprenderem a desenvolverem as habilidades sociais para resolver problemas, aprender a gerenciar o estresse, a questão do autocontrole. Tudo isso ajuda. Mas o apoio da família, o apoio da comunidade faz toda a diferença. Uma pergunta aqui de Luciana da Boa Tarde. Ela pergunta se é verdade que o suicídio é mais incidente em mulheres do que homens. Sim. O que é que a gente vai perceber? As mulheres tentam muito mais o suicídio do que os homens. O que é que a gente vai ver também? Os homens usam métodos mais eficazes e acabam morrendo. Os homens tentam menos, mas morrem mais, entende? Conseguem mais. Isso. Acabar com a vida. Isso. Então existe essa diferença aí entre os sexos. E a gente sempre fala aqui, né, vem falando sobre essa questão do suicídio, né? As mulheres, elas tentam mais usando medicações, venenos, essas coisas, ingestão de algo, né? Enquanto que o homem não, ele vai para uma coisa mecânica, ele se joga de uma altura, ou ele usa uma arma de fogo, ou ele se enforca, os métodos mecânicos. As mulheres são mais dos métodos químicos. E aí acaba que os homens morrem mais por conta disso. Mas as mulheres tentam mais. Os métodos. Danilo, a gente até também... É uma questão que a gente tem falado aqui, que eu vou até trazer novamente ainda nesse mês de março, né? Que chama atenção, por exemplo, falando sobre o feminicídio. A forma como os homens tiram a vida das mulheres por serem mulheres. Né? Geralmente eles usam instrumentos perfuram, né? Eles usam faca, peixeira, né? E quando aconteceu algo assim, não é curioso, não triste, que nós vimos uma jovem, né? Ele tinha 21, acho que ela 23, e eles eram namorados, e ele era começando uma carreira na aeronáutica. Ele leva ela uma tarde, a véspera, tudo planejado para ela curtir assim, um dia no hotel ou algo assim, né? Assim, 5 estrelas, quem sabe, e ela posta, fica toda feliz, e no outro dia ele tira a vida dela com 7 facadas, né? E depois ele deixa um bilhete e ele tira a própria vida, mas como ele tira a própria vida, ele dá um tiro na cabeça e deixa um bilhete dizendo onde achar o corpo, né?
Quer dizer, ele tinha uma arma, né, de fogo e dessa forma ele podia ter tirado a vida dela. Deveria não, entenda. Já que ele planejou esse ato tão cruel, tão absurdo, né, de tirar a vida da namorada por um motivo torpe, ele não usou a arma, ele usou faca e perfurou o corpo dela muitas vezes. Quer dizer, para impor, né, impingir sofrimento. Aí a gente vê muito frequentemente isso refletir ódio. Sim. Né? Ele quer mais sofrimento e às vezes faz esse tipo de coisa de perfurar no rosto, que é um indício aí de que há um ódio por trás disso. Então existe realmente a necessidade da gente cuidar da saúde mental desses homens que infelizmente não sabem lidar com frustrações. A gente precisa mesmo, porque a gente vê que elas morrem, né? Elas são agredidas só por serem mulheres, sempre por motivo torpe, né? E o que está por trás? O machismo, o domínio, né? É o poder. A submissão, né? Isso. E a gente precisa reverter isso, né? Porque quando a gente... É incrível, nós estamos no século XXI e a gente, continuadamente, a gente está vendo episódios de feminicídios, de agressões, envolvendo a família, envolvendo filhos, na frente de filhos, injustificáveis. É algo que incomoda profundamente. Mas nós temos ainda mais ou menos um minuto e meio, aí eu queria também lhe provocar um pouquinho. O que você pensa, Danilo, sobre como devem ser os atendimentos, né, promovidos para a saúde mental das mulheres, especificamente em situação de violência? Precisa ser bastante acolhedor, precisa trazer uma aceitação incondicional, calor humano, né, isso é importantíssimo, e autenticidade para que essa mulher possa ser o que ela é, sem ser julgada, sem ser vista de uma maneira equivocada que acaba imputando à vítima a culpa do crime que ela sofreu ou da circunstância que ela foi vítima. Então é preciso a gente tomar muito cuidado e óbvio que isso é um convite para que os profissionais de saúde como um todo também estejam atentos que eles podem indiretamente retraumatizar a pessoa, por exemplo, né? Podem indiretamente levar a maior angústia e sofrimento. Então, atenção, cuidado, calor humano, autenticidade, muita empatia vai fazer uma diferença muito grande. Eu acredito, né? Eu acho que tem que cada vez mais capacitar essas pessoas na área de saúde que lidam com essas questões que são muito sérias. Tem ouvinte na linha? Rádio Excelsior, boa tarde. Quem está falando? Sim, pode falar. Estamos ouvindo. Alô, pode falar. Aí falando, eu acho que deveria ter aquela mas eu pude superar, entendeu? Sim. Aí eu queria saber como é que a gente deve reagir assim mesmo, nervosa, assim, depressiva. Tá bom. Eu vou pedir a Danilo para lhe responder, viu? Boa sorte, obrigada pela sua participação. Você ouviu, Danilo? Não, mas eu não consegui escutar. Eu ouvi bem. O que eu entendi também estava baixo, Sidney. Eu acho que o problema é no telefone dela, mas eu acho que ela quer saber como pode ser ajudada ou encaminhada depois de uma agressão. Eu acho que eu entendi isso. Então eu sugiro que a pessoa procure ali do lado do Instituto Médico Legal, ali do lado do Pedro Melo, né, ali do Nina Rodrigues. Se eu não me engano, ainda é o Projeto Viver, né? O Loreta Valadares, exatamente. Que ela procure lá o Loreta Valadares, que ela vai ser muito bem atendida, vai ser muito bem acolhida por profissionais excelentes, empáticas, com muito calor humano.
né? E também muita autenticidade para que ela, no caso, possa ser acolhida na sua demanda. Minha amiga, você pode procurar o Centro Loreto Valadares, que fica nos Barris, próximo à Delegacia do Idoso. Certamente você vai ser muito bem acolhida. Você não é obrigada, não vão lhe obrigar nada, nem a prestar queixa, você vai ser ouvida. E esse acolhimento é indispensável para a sua saúde física e para a sua saúde mental, porque você vai conversar com profissionais capacitadas para te ouvir, para te encaminhar, para te orientar, para te acolher. Viu? Exatamente. E boa sorte para você. Obrigada, Danilo, mais uma vez. Eu que agradeço, Márcia. Um grande abraço e até a próxima, com fé em Deus. Com fé em Deus, até a próxima. Um grande abraço. E assim, eu agradeço aos ouvintes pela audiência, pela participação.